Boa noite a todos. Sempre que eu começo a pregar, ou falar da palavra de Deus aqui à frente, eu sempre tenho que ressaltar a alegria e agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre é um prazer falar da palavra de Deus por meio do que Ele me ensinou, para que eu possa ser instrumento em suas mãos. Então é nesse pensamento, é nessa vontade que eu quero orar por essa pregação, por todos vocês que estão ouvindo. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui à frente, pela oportunidade de ser usado, mas principalmente, ó Deus, eu te peço que a Tua palavra seja pregada, que as pessoas aqui possam ouvi-la e praticá-la, assim como eu tenho buscado, tenho me esforçado, creio que muitos irmãos também o fazem, Senhor Deus. Nos ajuda a buscarmos o Senhor e caminharmos juntos do Senhor. Que a nossa vida próxima a Ti, Pai, possa ser transformada dia após dia, atitude a atitude, para que possamos parecer ainda mais com Teu Filho. Graças Te dou por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. É muito comum, ao vermos um filme, ou uma série, ou uma novela, que desperte a nossa atenção, a gente acabe se envolvendo um pouco com ela. A gente se envolve com sua história e se envolve com seu contexto. A gente fica admirado e até um certo ponto preso por ela. É nesse processo que a gente descobre, geralmente, que gosta mais de algum personagem. Tem aquele personagem que você olha para ele e acaba gostando mais. Seja por sua forma de ser, agir e principalmente por causa do seu crescimento e por causa da sua maturidade. É interessante notar que quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, melhor dizendo, a gente sente algo semelhante também. Ficamos envolvidos, admirados, em alguns casos até irritados. Vemos algumas ações e alguns acontecimentos que nos deixam um pouco perturbados e também nos motivam muitas vezes. E é dentro desse envolvimento que a gente tem com a palavra de Deus que hoje eu convido vocês a gente conhecer um pouco da história de Pedro. Quem foi esse homem? Será que eu pareço com ele na sua sinceridade, na sua ignorância, na sua covardia ou na sua esperança? Será que existe um Pedro em nós? Dito isso, o tema da nossa pregação hoje é: um verdadeiro encontro muda tudo. E a gente vai entender o porquê desse encontro mudar a vida de Pedro. E o meu intuito é que, ao conhecermos mais e mais da história dele, esse encontro com Cristo, e a gente vai mostrar um pouco sobre isso, possa mudar também as nossas vidas. O texto base para hoje se encontra em 1 Pedro 1, 3 a 6. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias provações. Quando a gente lê um trecho como esse, e a gente para apenas nesse trecho, a gente fica admirado com a reverência, confiança e perseverança que Pedro tem aqui. Isso por causa do próprio Jesus Cristo. Porém, eu acho que é importante a gente pensar não apenas no resultado que está exposto aqui, mas como foi toda essa caminhada. Para que a gente possa entender um pouquinho como foi essa caminhada com Cristo, de Pedro com Cristo, a gente precisa retornar ao início, ao chamado de Pedro. E agora a gente vai encontrar nos versículos de João,
Mateus e Lucas as descrições de como foi esse chamado. E a gente vai analisar um pouquinho cada um e entender como esse chamado foi importante na vida de Pedro e como também pode ser na nossa vida. Em João, a gente encontra capítulo 1, versículo 40 a 42. O contexto é o seguinte: João Batista está com 2 de seus discípulos, um deles é André, e esses discípulos, ao verem Jesus, João fala: eis o Cordeiro de Deus. André e o outro discípulo seguem Jesus, perguntam se pode ficar com eles, pergunta quem ele é, ele pede, Jesus convida eles, e aí na conversa de André com esse discípulo, de André e o discípulo com Jesus, André percebe que ele está de frente com o Messias. Ao perceber isso, ele corre para o seu irmão, chamado Simão, Pedro. E a partir dali que começa o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus olha para ele, encontra Pedro e fala um pouco para com ele. Olha nos olhos de Pedro e fala com ele. O próximo encontro que a gente vai ter de Pedro com Jesus se encontra em 2 versículos, eles se complementam um ao outro, que é Mateus 4, 18 ao 22 e Lucas 5, do 1 ao 11. É importante ressaltar que as 2 histórias são as mesmas. É que Lucas, pelo seu próprio perfil, ele detalha melhor. E já Mateus, ele traz um trecho mais pequeno, menor, melhor dizendo. Mas os 2 vão servir para a nossa reflexão. Em Mateus 4, 18 ao 22, Jesus encontra com Simão e André no mar e diz o seguinte: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Já em Lucas, temos o complemento do que aconteceu ali. Acontecem algumas coisas interessantes. Acontece uma pesca milagrosa, e a partir dessa pesca milagrosa, Pedro muda o seu olhar para com Deus. Aqui ele começa a caminhada com o Mestre. Já em João, a gente vê o encontro deles. Pedro já sabia quem era Jesus. Em Mateus e em Lucas, a gente vê Jesus chamando Pedro e dizendo: agora você vai estar comigo, porque Pedro agora entendeu quem realmente era Jesus, por meio e por causa dessa pesca milagrosa. Nessas 2 passagens, a gente pode encontrar traços de Pedro em nossa forma de relacionamento com o Senhor. Em Mateus 4, 18 a 22, a gente tem o chamado CPR para a vida. E o que é isso? Eu coloquei no slide, melhor dizendo, Paulo colocou no slide, o C, que é o caminho, vinde a mim, o P, que é o processo, eu vos farei, e o R, que é o resultado, pescadores de homens. Isso a gente tem no primeiro encontro de Jesus para com Pedro. E por que eu coloquei isso aí? Porque é importante a gente pensar sobre esse vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. Porque por vezes a gente não leva em consideração o caminho de ir até ele. E como esse processo, junto a quem ele é, pode nos transformar, demonstrando o resultado nele. Ou seja, muitas vezes queremos a santificação, queremos a santidade, mas não aceitamos o que Cristo nos pede para alcançá-la. A gente quer viver de forma reta, quer honrar ao Senhor, quer amar ao Senhor, mas a gente não aceita o que é dito por Ele, o vinde a mim, o processo, o caminho. A gente muitas vezes não deseja isso. E a gente vai perceber na história de Pedro que ele faz a mesma coisa. Eu quero o resultado da caminhada com Cristo, não a caminhada, não o processo, eu quero apenas o resultado. Continuando a narrativa em Lucas, se a gente for ler todo o texto do 1 ao 11, a gente vai ver novamente os olhos de Pedro se abrindo por causa da pesca milagrosa. E aí, a gente sabendo desse contexto, eu gostaria de observar com vocês o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: e quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre,
havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pergunta: Pedro confiou em Jesus? Não. E a gente vai descobrir por quê. Olha como é interessante o que Jesus pede e o que Pedro faz. Quando Jesus diz: lançai as vossas redes para pescar, a ordem de Jesus é clara. Quando você lê o texto, você vê 2 barcos, 4 pescadores. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, joga as redes, pode ir lá. E Pedro olha para Jesus e diz: não. De certa forma, a impressão que dá é que Pedro diz: Senhor, melhor dizendo, Pedro deve ter pensado: Senhor, eu sou o perito aqui, eu sei o que eu faço, eu sei como é o mar, eu sei pescar, o Senhor é um carpinteiro. E aí o que ele faz? E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. E aí parece dar talvez uma fagulha de esperança, e ele diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Note, Jesus pede para lançar as redes. Pedro lança a rede. Porque em Pedro, quando você vai vendo a narrativa, você percebe que Pedro está dizendo assim: Senhor, eu posso até fazer, mas eu não confio que isso vai dar certo. É como se Pedro dissesse: eu vou fazer por consideração, eu vou fazer porque o Senhor está dizendo, mas eu não acredito no que o Senhor pode fazer. Quantas vezes eu obedeço a Cristo em ações, mas não com um coração sincero? Quantas vezes eu faço o que Deus manda, eu faço o que Deus pede, mas eu não faço com um coração temente a Ele, com um coração acreditando nele, com um coração desejoso por Ele, dizendo: Senhor, eu confio, por mais que não tenha peixe, por mais que não tenha esperança, por mais que não tenha jeito, o Senhor está dizendo: eu vou fazer, porque eu confio no que o Senhor está dizendo. Pedro diz: eu vou fazer, mas não vai dar certo não. Eu vou lançar uma rede, se vir, beleza, se não vir, eu digo ao Senhor: eu disse. Essa é a atitude de Pedro. E quando você vai terminando a narrativa, você vai ver que é necessário que ele chame os amigos, chame os outros 2 e diga: ajuda aqui que vai romper. Porque Jesus desde o início disse: lançai as vossas redes. Pedro tinha essa dificuldade. Muitas vezes eu sei que eu devo fazer, eu sei que eu devo perdoar, eu sei que eu devo deixar de ser orgulhoso, eu sei que eu devo deixar de ser autocentrado, mas muitas vezes eu não quero confiar em Jesus, porque eu não sei o resultado de parar de ser assim. E Pedro, ao ver e ao entender o que tinha acontecido, que foi a pesca milagrosa, ele entende que ele está diante de um Deus soberano, do Messias esperado, do Jesus que manda em todas as coisas, do próprio Jesus que ordena aos peixes, e os peixes pulam e caem num barco, caem na rede. Pedro conseguiu finalmente entender, e quando ele tem essa noção, ele diz: Senhor, arreta de mim, porque eu sou um pecador, não fica perto de mim, Senhor. E a pergunta que tem que nos incomodar é: quem é Jesus para você? Será que ao olhar para Jesus eu digo: Pai, eu sou um pecador, eu não mereço, eu sou fraco, eu sou pequeno? Ou a gente diz: Senhor, em algumas coisas eu sei fazer, então deixa eu tomar conta dessa área? Pedro ainda precisava aprender muita coisa na caminhada com Jesus. Mas nessa hora, ele entendeu que Jesus era soberano. A partir daqui, Pedro vai começar a entender verdadeiramente o vinde a mim. E o vinde a mim não é uma coisa superficial, é uma transformação de dentro para fora. O vinde a mim e andar com Cristo lado a lado envolve vida. Quando Cristo nos chama, Ele não está querendo uma habilidade. Cristo, quando nos chama, Ele quer uma transformação sua e minha em outra pessoa. E essa outra pessoa deve imitá-lo, deve parecer com o Senhor. Dito isso, eu gostaria de passear com alguns versículos com vocês, para que a gente possa entender alguns pontos necessários na caminhada de Pedro, para que ele possa falar que o Senhor é o Senhor e Salvador, e a gente possa entender algumas atitudes que a gente precisa ter ainda.
Lá em Marcos 10, 26 a 31, a gente vai ter a passagem do jovem rico. E é muito interessante essa passagem. Valeu. Obrigado. Embora eu não vá ler ela toda, mas em pontos ela diz o seguinte: a passagem está falando um pouco sobre um jovem que chega a Jesus, e esse jovem tem características muito importantes. Ele respeitava Jesus, ele respeitava o Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, isso era muito importante. Ele cumpria a lei também, mas ele idolatrava o dinheiro. E a narrativa mostra que ele sai triste, porque Jesus pede para ele deixar o dinheiro, dar aos pobres e segui-lo, e ele não consegue, porque ele idolatrava o dinheiro. Jesus está tentando mostrar ao jovem rico, e os discípulos estão do lado, Pedro está do lado. Jesus está tentando demonstrar aos discípulos que eles têm que tomar cuidado com a idolatria. E no caso, nesse contexto, a idolatria ao dinheiro, a idolatria aos bens, a idolatria às posses, a idolatria o que eu posso ter. Jesus declara: nem mesmo os ricos conseguirão entrar no reino dos céus. Muito difícil para eles entrar no reino dos céus. E essa declaração acaba assustando os discípulos. Para eles começam a dizer: se os ricos não podem, quem dirá a gente? Em meio a isso, Pedro, sempre falador demais, diz o seguinte: eis que deixamos tudo e te seguimos. Quando Pedro diz isso, parece uma declaração sincera. Afinal de contas, ele estava seguindo a Jesus. Mas isso também revela um coração que é apegado às coisas materiais. Pedro queria um retorno. Se eu estou seguindo o Senhor, eu tenho que ter um retorno. Eu tenho que ter algo em troca. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu preciso ganhar alguma coisa. O que é que eu vou ganhar agora, Senhor? Me diga, eu preciso. Já que eu estou fazendo algo agora, eu preciso ganhar algo agora. Pedro precisava descobrir a bênção que é a renúncia. Será que quando Deus te pede algo, quando Cristo, por meio da sua palavra, pede para você e para mim amar ao próximo, respeitar as autoridades, não murmurar, você não quer algo em troca? Será que quando você diz: Senhor, eu vou te honrar, mas eu quero tal coisa, será que você não tenta barganhar com Deus, esperando sempre que Ele retorne algo? Será que a gente muitas vezes não se relaciona assim com Deus? Temos esperado algo em troca no serviço ao Senhor, algo em troca material, algo para agora, o meu conforto, o meu carro, todas essas coisas. Será que a gente busca se relacionar com Deus buscando algo em troca dele? Algo simplesmente para o agora, para aqui, não algo eterno. Qual é o ídolo? Assim como o jovem rico tinha um ídolo, assim como Pedro também demonstra esse desejo por coisas materiais. Qual é o ídolo que te escraviza? Será o entretenimento? Será a inveja? Será o rancor? Será o dinheiro? Será seu ego? Qual é o ídolo que te escraviza? Pedro percebe, nota aqui que ele precisa ir muito além de simplesmente ganhar algo para servir a Cristo. Ele precisa renunciar a essas coisas. Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque a gente geralmente lida com outras pessoas querendo algo em troca. E perdoar para a gente é muito complicado, porque quando você perdoa uma dívida do outro, algo que fez mal, você quita aquilo, nada de volta, a pessoa não precisa pedir desculpa, a pessoa não precisa dar nada, você dá. Aquele que precisava pagar, agora não paga mais, você paga por ele. Por isso que é tão belo a graça de Deus sobre nós, por isso que é tão difícil para a gente fazer, porque no fundo, o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, está baseado num relacionamento de troca. Eu quero algo agora, eu preciso dizer um te amo e receber também, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser de alguma forma glorificado. Pedro precisava aprender um pouco sobre isso. Ao pensar no custo do perdão, precisamos ter em mente
uma referência, e a referência é a própria cruz de Cristo. Quando pensamos em perdoar, quando pensamos em caminhar lado a lado com alguém, a gente precisa ter referência. Cristo, o que Ele fez na cruz por mim. À vista do que Cristo fez e não existem sacrifícios. Não existem sacrifícios. Quando você se comparar com Cristo, quando eu me comparo com Cristo, não existem sacrifícios. Nada pesaroso, tanto quanto Ele já fez, Ele já levou. Outra situação que a gente pode aprender com Cristo se encontra em João 6, a partir do versículo 22. E a gente vai verificar no contexto uma mensagem muito mais dura de Jesus para aqueles que o seguiam. Em tópicos, eu posso tentar resumir esse trecho, que é um pouco grande para a gente ler, da seguinte forma. Jesus está falando às pessoas que estavam seguindo o seguinte: muitos estão vindo a mim pelos milagres. Vocês não querem alimento eterno. Vocês não querem comer da carne e tomar do meu sangue. A conclusão parcial dos discípulos, de alguns dos discípulos, foi a seguinte: duro demais é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Jesus, de uma forma santa e justa, vira para os seus discípulos e diz, com minhas palavras: está escandalizando vocês? Vocês querem ir com os outros? E Pedro, ele responde: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E uma das coisas que a gente precisa analisar e pensar e meditar e buscar é uma das coisas que Pedro demonstra na sua fala, mas que logo em seguida Cristo vai corrigi-lo. Quando Pedro diz: para onde eu vou? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus vai replicar dizendo: eu escolhi vocês. Não depende da gente, não depende de Pedro, não dependia de mim, depende de Cristo. Ele que chama, Ele que conduz. Quando Pedro responde isso, é necessário que a gente pense no nosso compromisso com o Senhor. Onde está o meu compromisso com Ele? Um compromisso é uma atitude de continuar, mesmo que os resultados não sejam os mais agradáveis. É nesse compromisso que a gente precisa se situar, que a gente precisa se apoiar muitas vezes. Cristo é, e não as minhas forças. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de tudo, fala mais sobre o próprio Cristo, não sobre minha capacidade. Quando você pensa no compromisso com Cristo, esse compromisso está baseado em quê? Quando você pensa que vai continuar com o Senhor, que vai amar o Senhor, que vai servir ao Senhor, esse compromisso está baseado em quê? A gente sabe, por meio das nossas experiências, do nosso cotidiano, que confiar em si mesmo, muitas vezes não é a melhor solução, não é o melhor caminho. Dito isso, a gente pode falar de uma terceira característica que a gente vê na caminhada de Pedro, que é necessário que ele tenha, que é a autonegação. E essa autonegação é o ato de expor o que está dentro para ser tratado. A chave aqui é estar em negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, seguir a Cristo. E nesse seguir a Cristo, a gente nota que vai acontecer choques, que vai acontecer um quebrantamento no sentido de que ou é a vontade de Cristo, ou é a minha vontade. A autonegação vai mostrar Cristo em você. E isso humilha, isso diminui, isso glorifica ao Pai. A chave aqui, como eu falei, é negar a si mesmo e tomar a cruz. Algo que Pedro ainda não tinha aprendido, e a gente vai ver no versículo seguinte,
como a gente pode observar em Mateus 16, 21 e 22. Eu queria ler esse trecho com vocês. Mateus 16, 21 a 22. A gente vai ver agora como Pedro não tinha autonegação. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, 21 e 22. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro sugere um caminho que não leva em consideração a cruz. Pedro aqui, quando a gente lê, a gente pode muito bem imaginar que ele está querendo o bem do mestre, querendo algo bom para o mestre, querendo dizer: Senhor, não precisa sofrer, Senhor, não vai por aí, vem por aqui, é muito melhor. A pergunta é: qual seria um bem maior para Jesus do que fazer a própria vontade do Pai? Pedro, em poucas palavras, Pedro demonstra uma visão de si mesmo, toma-o à parte, ele vai mostrar uma visão de si mesmo. Eu que tenho que fazer, é do meu jeito, é como eu quero. Senhor, vem aqui, eu vou repreender o Senhor. Que história é essa de andar pela cruz, de passar pela cruz, de morrer? Não, faça do meu jeito, faça como eu quero, é muito melhor. Pedro exibe uma mentalidade própria. Ele não tem a mentalidade mais transformada por Cristo. Ele quer do jeito dele, da forma dele. Pedro prefere o caminho mais fácil, porque é mais fácil. Não faz certas coisas, não sacrifica certas coisas, não pensa certas coisas. Vai pelo caminho mais fácil, vai do seu jeito. É meu jeito, é minhas regras, é do jeito que eu faço. É muito melhor. Senhor, escuta isso aqui. Pedro aqui, ele não está dando um conselho amoroso para Jesus. Ele quer moldar Jesus aos seus olhos. Ele não quer ser moldado por Jesus. Ele quer transformar Jesus em Pedro. E o que tem que acontecer comigo e com você é sermos transformados à imagem de Cristo, não o contrário. Será que a gente não crê num Deus criado à nossa imagem, à nossa semelhança? Será que a gente não acredita num Deus que tem que fazer o que a gente quer, da forma como a gente quer? Será que conhecemos verdadeiramente a Cristo, de modo a olhar para Ele e dizer: Senhor, faça o que o Senhor quiser? É melhor o caminho da cruz do que o meu jeito, do que a minha forma de fazer. Podemos agora falar um pouquinho sobre a autoconfiança. E Pedro, nesse quesito, talvez seja um dos mais falhos dos discípulos. A gente pode ver um pouquinho sobre isso em Mateus 26, do 33 a 35. Caso vocês queiram abrir, pode ficar à vontade. Mateus 26, do 33 a 35. Nesse trecho, a gente vai ter até uma conversa um pouco emblemática de Jesus com Pedro, e algumas coisas são ditas ali. Jesus vai dizer que algum dentre eles ali vai traí-lo, e Pedro, tomando a frente, como muitas vezes a gente vai ver na narrativa bíblica, ele dá uma declaração de autoconfiança, e ele diz: eu não te negarei. Mesmo, e se você ler o trecho, você vai perceber, Jesus vai dizer: eu tenho certeza, você vai me negar. E não vai ser uma vez, vai ser 3 vezes. E não vai ser muito tempo não, vai ser daqui a pouco. Não vou. Eu não vou negar. O que é que acontece depois? Jesus é preso. E em Mateus, a gente, continuando a narrativa de Mateus, de 69 a 75, a gente sabe que Pedro nega Jesus, não só uma, mas 3 vezes.
como Jesus mesmo tinha dito. E Pedro chora amargamente. E é interessante que esse chorar amargamente remete a Mateus, bem-aventurados, Mateus 5, bem-aventurados os que choram, uma tristeza profunda. Quando Pedro chora amargamente, está fazendo isso, a escrita remete a bem-aventurado, aquele que chora, aquele choro profundo, aquele choro de arrependimento, do erro. Agora Pedro observou que ele não era tão autoconfiante quanto ele imaginava. Tem uma cena do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que é muito interessante, é muito marcante para mim. É quando Pedro termina de negar a terceira vez e Jesus está um pouco mais ao fundo. Jesus cai porque alguém bateu nele, eu não me lembro agora se ele estava com a cruz, mas nesse momento é como se o olhar de Jesus batesse com o olhar de Pedro. E a Bíblia também narra esse episódio. E quando você vê a cena e você lê o trecho bíblico, você entende que aquele olhar de Jesus destrói Pedro, derruba Pedro. Ele não é aquilo que ele imaginava. Pedro, a partir dali, se afasta, chora, se entristece com o seu pecado. E eu queria dizer uma coisa com relação a isso. A gente tem aqui uma narrativa de um discípulo pelo qual seguia Jesus, provavelmente o primeiro a ser chamado, como a gente já tem visto até então na pregação. E a gente deve observar na nossa vida, e isso é importante, porque a gente nos versículos posteriores a gente vai entender que por mais triste e covarde tenha sido a queda de Pedro, o Senhor tratou e reergueu ele. O Senhor foi até Pedro, chamou Pedro e disse: eu vou lhe reerguer. Eu quero você perto de mim. Eu quero que você não fique parado olhando apenas para o seu pecado, olhando apenas para o seu erro, olhando apenas para aquilo que você devia ter feito ou não, mas que você olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe o que eu fiz por você. E é isso que muitas vezes a gente tem que pensar. É possível, após um pecado, se levantar em Cristo, porque é isso que Ele deseja, um coração quebrantado, e não uma atitude de justificação. É isso que Cristo quer da gente, que muitas vezes quando a gente cai. É claro que eu creio estar falando para pessoas que querem amar mais a Cristo, que não querem errar contra Ele, falhar e pecar contra Ele. Mas caso aconteça, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele deseja um coração quebrantado e não uma pessoa que justifica os seus pecados, que diz: não, mas foi por causa daquilo ou foi por causa daquilo. É alguém que olha e diz: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei. Por fim, agora a gente vai se direcionar para um dos diálogos mais marcantes na vida de Pedro. E talvez a gente, ao ler, a gente vai entender um pouquinho mais. A gente vai para João 21, do 15 ao 17. É importante que antes que a gente até faça a leitura do texto, a gente possa entender que existe um jogo de palavras muito importante para que a gente possa entender o que está sendo dito aí nesse diálogo. Existem muitos teólogos e exegetas que concordam que é o mesmo sentido. São pessoas respeitáveis também e são usadas sem sombra de dúvida. E existem outros que dizem não. Embora existam palavras com o mesmo sentido, e João escreve alguns trechos com o mesmo sentido, o termo amor, nesse caso, não seria isso. Então a gente vai ter dois tipos de amor nesse diálogo que a gente vai ler. O amor ágape, ou agapau, que significa o amor de Deus, um amor sacrificial. Independente de qualquer coisa, é um amor sacrificial. E um amor filéu, que é um amor de amigo. E agora a gente vai ler o texto, João 21, do 15 ao 17, para a gente entender como esses dois tipos de amor se encaixam no diálogo de Jesus com Pedro. O contexto aqui é muito simples. Jesus ele já tem
Isso é a terceira vez que ele vai aparecer para os discípulos, e ele encontra os discípulos no mar, estão pescando. Pedro tem tomado a decisão de ir pescar. Jesus vai ao encontro deles, e logo após isso, após eles terem se alimentado, Jesus chama Pedro à parte, depois da sua ressurreição, para ter um diálogo com ele. E diz assim, versículo 15: e depois de terem jantado, perfeito. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E é importante que a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui. Esse ama-me mais do que estes é com relação aos próprios discípulos. Ele olha para os discípulos e Pedro, a pergunta é: Pedro, tu me amas mais do que esses outros me amam? Pedro, tu me ama mais do que qualquer um que está aqui? Você me ama assim? Sacrificialmente? E a resposta, e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Uma terceira vez disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que Pedro se entristeceu? Por que Pedro olha para Jesus e começa a ficar triste? É porque agora Jesus tem perguntado 3 vezes a mesma coisa? É porque agora Jesus parece que não conhece Pedro? Por que Jesus? Porque Pedro fica triste com a pergunta de Jesus. E talvez com um jogo de palavras fique melhor para a gente entender. Quando Jesus diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas sacrificialmente como eu te amo? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. E essa atitude é uma atitude de alguém que já mudou, porque lembra das atitudes de Pedro. Pedro ele não se controla. Quando Jesus pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me amas? É normal que a gente lembre do Pedro que é muito, atrapalhado até, e diga: claro que eu te amo. Isso é uma pergunta boba, é claro que eu amo o Senhor. Mas Pedro não diz isso. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. Sabe, irmãos, seguindo um pouco do que Jonas Madureira falando sobre pregação, sobre esse tema, eu acredito que Jesus, quando Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, eu acredito que Jesus deve ter olhado para Pedro com um sorriso enorme, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Jesus continua: Simão, filho de Jonas, tu me amas do meu jeito? Pedro novamente fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito, não como o Senhor, não sacrificialmente. E a terceira vez, Jesus ele muda. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas do teu jeito? E Pedro se entristece, porque ele sabe que ama Jesus de uma forma que ele não pode garantir, de uma forma que ele vai falhar, de uma forma que ele vai cair, de uma forma que ele não vai garantir que não vai trair mais Jesus, que não vai no outro dia negar Jesus novamente. Pedro encontrou em Jesus a oportunidade de dizer: Senhor, eu não tenho essa autoconfiança, eu não posso me garantir em mim mesmo. Ele olha para Jesus agora e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo do jeito que dá, do jeito que eu tenho, do jeito que eu posso oferecer, não como o Senhor me ama, mas como eu, imperfeito, amo o Senhor. E a resposta de Jesus para isso, ao ver um homem quebrantado, é: apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito marcante para mim e para você na nossa caminhada com Cristo, porque Cristo vai nos chamar
e os céus vão se abrir e aplaudir ao próprio Deus quando a gente admitir que não consegue. Quando a gente olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu não posso, não é do meu jeito, não é como eu quero. Quando a gente olhar para Cristo e dizer: Senhor, é como o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Independente do custo, independente da renúncia, independente do que eu tenha que fazer, Senhor, é o Senhor que tem que fazer as coisas, não do meu jeito, não da minha forma. Pedro se entristece, porque ele sabe que não consegue amar o Senhor da forma correta. E Jesus, ao olhar a fraqueza deles: pronto, agora você está pronto, agora você sabe quem é, agora nasceu um discípulo, agora nasceu alguém que sabia a sua limitação. É importante que na nossa vida cristã a gente tenha isso em mente. A gente saiba das nossas limitações. Dito todas essas coisas, eu queria retornar com vocês, e agora a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. A gente viu no começo da exposição que já havia um resultado em Pedro aqui. E agora a gente viu que esse resultado necessitou de uma caminhada e de um processo. Essa caminhada envolveu renúncia, ela envolveu compromisso, autonegação e um quebrantamento da autoconfiança. E agora a gente vai ler isso, entendendo ponto a ponto o que Pedro quer dizer aqui. Diz assim o versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora Pedro sabe quem é Jesus. Agora Pedro experimentou dessa misericórdia. Quando Pedro escreve isso agora, ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que não é tão forte quanto imagina. Pedro demonstra uma esperança muitas vezes que a gente não demonstra, que é uma esperança no alto, é uma esperança de quem está por vir. Ele é minha esperança, é para ele que eu estou vendo. Aquele Pedro que queria alguma coisa em troca, algum bem material, agora diz: não, ele vai vir, isso basta, tá bom, chega, é isso que eu quero. No versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Ele não está mais olhando o agora. Ele não está mais olhando o que tem que acontecer, as contas que eu tenho que pagar ou deixar de pagar, ou coisas que eu tenho que ter. Não, ele olha para Cristo, ele espera em Cristo, ele quer Cristo, porque ele entendeu o quanto é importante ter uma caminhada, um processo, para que próximo a Cristo exista um resultado. No versículo 5 ele diz o seguinte: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele confia no Senhor, ele não confia em si mesmo. É Cristo que tem que fazer, é Cristo que vai fazer. Eu confio, Senhor, mesmo que tudo está dando errado, eu confio que o Senhor vai fazer. Isso basta para mim, isso vai me segurar, isso vai me manter ao pé da cruz, isso vai me sustentar. É disso que eu preciso. Ele sabe que Cristo disse que ia voltar e ele vai voltar para nos buscar. Ele sabe disso. E no versículo 6, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa ser necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações. Tudo depende de Deus, tudo, inclusive a minha fé e a sua fé. Pedro fala, é aquele Pedro que vacila, que cai, aquele Pedro que foi restaurado na conversa que a gente lê em João, vendo que não amava o Senhor como ele amava, como Jesus o amava, agora olha para as pessoas e escreve para elas dizendo: mesmo em lutas, nossa alegria está em Cristo. Quando eu falei na introdução que a gente se parece com algum personagem e a gente acaba se identificando com ele, a minha tristeza é que ainda eu pareço com Pedro, que não entendeu verdadeiramente quem é Jesus. Eu ainda me vejo me apegando às coisas, eu ainda me vejo muito confiante em mim mesmo. Talvez você também se veja assim.
vendo a história de Pedro, a pergunta que nos resta fazer é: quem sou eu mediante a Deus? Será que na minha caminhada cristã eu tive um encontro com Cristo de tal modo que mudou minha mentalidade, que mudou minha forma de agir, que mudou minha forma de falar? Pedro sabia o seu lugar, e a gente teve a oportunidade de aprender juntos um pouquinho de onde deve ser o nosso lugar junto a Cristo. Mas e agora? O que resta para a gente? O conselho que eu daria a cada um de nós e a mim, sem sombra de dúvida, enquanto eu fazia esse estudo, é: se aproxime de Cristo frente a quem Ele é. Olhe para o Senhor, firme-se no Senhor, busque o Senhor, valorize os momentos em que Cristo diga perdoe, valorize os momentos que diz: meu filho, você não precisa disso. Não confie em si mesmo. Quando Pedro olha para Cristo, sabendo que tinha traído aquele, sabendo traído aquele que ele disse que nunca trairia, ele descobriu a bênção da autodesconfiança. Ele aprendeu a desconfiar de si mesmo. Ele aprendeu que não conseguia ir sozinho, pelas forças que tinha, da forma que tinha. Não! Ele olha para Cristo agora e diz: Senhor, me ajuda. Relato histórico diz que esse homem também foi condenado à morte de cruz, e ele não quis ser crucificado como Jesus foi, e ele pediu: crucifica de cabeça para baixo. Esse Pedro, que se acha demais, que queria mudar os caminhos de Jesus Cristo da cruz, agora diz: eu não mereço me parecer com ele, me crucifique de cabeça para baixo. Só descobriremos o verdadeiro sentido de ser um discípulo de Cristo se a gente aprender a negar a si mesmo, tomar a cruz e morrer, para que a partir disso Ele viva a vida através de nós. É necessário que a gente tenha essa atitude. Só por meio dele que a gente vai realmente servi-lo e honrá-lo, não por nossas forças. Gostaria de orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor nos ensina através das histórias bíblicas, e que a gente possa, Pai, amar cada vez mais o Senhor e buscar mais o Senhor. Nos ensina, Pai, nos dá a oportunidade de conhecer mais de Ti, Senhor, e que a gente possa, nessa caminhada, estar confiantes no Senhor, renunciando às nossas vontades, buscando a Ti. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.